Tito, né, o Tito 2, e quando você vai lá no primeiro versículo, ele fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre essa questão da sã doutrina. O que é essa sã doutrina? Né? Que Paulo aqui, ele se preocupa em trazer para a igreja de Creta, ser orientada, ela ter práticas de vida, vivenciar uma doutrina que seja sã. Então, pensa comigo, se ele trouxe aqui que precisa de ser uma doutrina sã, existe uma doutrina também que não seja saudável, né? O que significa essa doutrina sã? Quando a gente fala, quando vai ver lá no grego, né, essa palavra que dá sã doutrina, ela está trazendo para a gente uma ideia de higiene, de algo que não é contaminado, de algo limpo, de algo puro. Então, essa doutrina, ela precisa de ser o quê? Limpa, pura, sem ter algo que mancha, que vai misturar. Não tem mistura. Ela precisa de ser uma doutrina sã. Quando a gente fala de adornos, né? Nós estamos falando de adornos espirituais, da nossa alma, do nosso espírito. O primeiro adorno que eu queria trazer para vocês hoje é de ter um pensamento correto. E esse pensamento correto, ele vai influenciar em toda a nossa vida. Então, quando você pensa que pensamento eu vou ter? Todo pensamento, ele vem através de uma doutrina. E essa doutrina, ela pode ser sã ou ela pode não ser uma doutrina saudável. Pode ser uma doutrina contaminada. E todos os nossos pensamentos, ela vai direcionar as nossas crenças e nosso comportamento. Então, veja só, o que é doutrina, né? Doutrina é um ensino. É um ensino. Será que é só quando você senta ali na EBD que você está recebendo a doutrina? Né? Será que a doutrina é só quando você vai para um culto de doutrina? Não, doutrina você recebe o dia todo. Em tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você fala, escuta, na sua roda de amigos, nos seus livros que você vai ler, tudo isso, nada está neutro. Sempre tem uma doutrina ali por trás. E aí nós precisamos de trazer para a nossa alma aquilo que é uma doutrina pura, aquilo que é uma doutrina sem contaminação, para que ela dirija os nossos pensamentos e para que os nossos pensamentos venham para nossas crenças e nós vamos nos comportar, vamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Entende a importância da doutrina? Então, como que nós vamos saber que doutrina, se o que nós ouvimos, se o que nós vemos, ela tem uma doutrina sã? O povo de Creta aqui, né, Creta era um lugar muito desenvolvido, né, muitas navegações, um lugar que próspero economicamente, mas Paulo ele fala ali que aqueles homens, eles eram homens maus, eram homens desobedientes, eram homens glutões, eram homens preguiçosos. Paulo vai dando testemunho aqui, contando um mau testemunho que eles davam, né? E a doutrina ali, ela era sorrateira, ela entrava pelas casas. Tudo que as pessoas ouviam, as suas rodas de conversa, aquilo que elas viam nos mercados, aquilo tudo influenciava a sua família. E aí Paulo vem para Tito e fala assim: Tito, olha, tu, porém, fala o que convém da sã doutrina, de uma doutrina que não é contaminada. O que é uma doutrina contaminada? Quando a gente olha algo que é contaminado, né? Vivemos aí uma pandemia que foi horrível. Então, a gente tinha o maior medo de se contaminar com aquela pandemia, né? Ninguém sabia o que ia dar, como que a gente ia responder. E nós nos privamos, colocamos máscara, álcool, né? Passando álcool toda hora nos lugares, nas mãos, porque nós tínhamos uma preocupação de quê? De nos contaminar com um vírus. E
uma doutrina contaminada, ela tem efeitos desastrosos na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos. E ela vem sorrateiramente entrando pelas nossas famílias, através de nós, através dos nossos amados, né? Então eu queria pensar com vocês hoje sobre essa doutrina, né? Como que você consegue discernir que doutrina é essa que vai dominar o meu pensamento? Que doutrina é essa que nós vamos... Como que eu vou saber se essa doutrina ela é uma doutrina sã, ela é uma doutrina pura, ou se ela é uma doutrina contaminada? Qual é a régua? Qual é o padrão? Quando eu era pequena, tinha uma costureira que me ofereceu um curso de costura, né? E ela falou comigo, quando você tiver 7 anos, você volta aqui que eu vou te dar um corte de costura de graça. Aí quando eu completei 7 anos, eu fui lá e cobrei, né? Eu falei, eu quero fazer um corte de costura. E uma das primeiras coisas que ela foi me ensinar foi isso, é ter um molde, sabe? É fazer um risco certo, é ter a metragem, tirar a medida correta. O molde, ele ia dar o padrão que aquela roupa deveria ser riscada, cortada, cuidadosamente, para que ficasse ajustada no corpo. Então pensa que o nosso padrão, ele tem que ser um padrão justo, um padrão que nós vamos colocar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente crê, e vai ter um padrão, né? Qual é o padrão? Aonde eu vou balizar para dizer assim, isso é uma doutrina boa ou isso é uma doutrina ruim? Isso é uma doutrina saudável e isso é uma doutrina ruim. Então, antes de nós começarmos, né, os nossos adornos, nós precisamos de entender qual é o padrão. Qual é o padrão dessa doutrina? Aonde nós vamos balizar? Aqui em casa, né, quem tem filho adolescente sabe, você vai conversar, vai falar da roupa, vai falar de um comportamento. Ah, mãe, não tem nada a ver. Ah, mãe, eu não concordo com isso, né? Eu não acho que é errado. E aí a pergunta que eu sempre faço, né, para elas, baseado em quê? Qual é o padrão? Aonde nós vamos basear os nossos comportamentos, as nossas falas, para discernir se é algo saudável, que é bom para nossa alma, ou se é algo que seja ruim. Tem que ter um padrão, né? Vocês quem tem aí um marido aí que é pedreiro, que faz obra em casa, ou você mesmo aí que se arrisca, né, a colocar um papel de parede na casa, existe um desnível do terreno, existe um desnível na parede. E se você não tiver um prumo, se você não tiver uma ferramenta que ela vai te dar o ângulo certo para você iniciar o trabalho, para você ter aquele padrão, quando você chegar lá no final, você vai olhar para trás, está tudo torto. Não é assim? Da mesma forma a nossa vida. Nós precisamos de ter um padrão. Nós precisamos de ter um balizador que vai nos dizer se aquilo que eu penso, se aquilo que eu creio, está firmado na sã doutrina. E por muitas vezes, minhas irmãs, nós erramos nisso, né? Porque a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se contaminando. A gente vai, eu fui criada assim, eu convivo com todo mundo que faz desse jeito. E a gente vai se amoldando. O molde que a gente segue não é o molde da palavra de Deus. É o molde que a gente criou. O padrão que nós criamos na nossa mente. Então eu queria que você nessa manhã tivesse esse pensamento, que existe 2 tipos de doutrina. Uma doutrina que é sã, que é saudável, que é pura.
e uma doutrina que ela é contaminada. E o povo lá de Creta estava vivenciando isso. Os falsos profetas estavam levantando e eles chegavam trazendo as suas ideias. E quando Paulo foi vendo que estava todo mundo seguindo aquelas ideias, porque qual é o modus operandi do inimigo, de Satanás, na nossa vida? O modo operandi dele é sempre pegar a verdade e misturar a mentira. Não é algo muito simples às vezes de detectar. É preciso de ter um discernimento, é preciso saber correto a verdade, ter intimidade com a verdade para você discernir. Quando a serpente vai conversar com Eva, ela não fala toda mentira. Ela pega as palavras de Deus e ela mistura a mentira com a verdade. E isso fez com que Eva prestasse atenção. Sabe, uma forma que Satanás tem usado e usa muito com a gente, a nossa vida. Você pode observar que é aquele dia que você está muito cansado. E aí você quer o quê? Vou ligar a televisão e eu não quero pensar em nada. Eu só quero me distrair. E a gente senta relaxadamente no sofá, ligamos a nossa TV, num filme, numa série, num programa, e aí a gente vai relaxar. E é nesse momento que a gente não quer pensar, a gente está recebendo ali um monte de doutrinas, que são doutrinas contaminadas. E a gente vai acostumando com esse modo de viver, com essa forma de pensar, a gente vai se amoldando ao pensamento do mundo. E quando a palavra de Deus fala, não conformeis com esse mundo, mas renovai, pela renovação da vossa mente, é o quê? É para que a gente tenha cuidado, para a gente não estar sobre o molde do mundo, mas a gente ter um molde, o padrão de Deus. Então nós precisamos de saber isso, que tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente absorve isso como crença na nossa alma. E nós precisamos de ter esse discernimento. Se aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente faz, ela está pautada na sã doutrina, ou se ela é uma doutrina contaminada. Então começa a avaliar aí as coisas que você vê, as conversas, a roda que você sente, que você senta, que você fala, tudo que você pensa, o que até os seus sentimentos. Se isso, qual o padrão? Sabe? Qual o padrão? Como que a palavra de Deus diz? Voltemos ao evangelho puro, é isso que a palavra de Deus chama. Vamos voltar às práticas do evangelho puro, daquilo sem contaminação. Mas para você ter discernimento, saber discernir o que é uma doutrina saudável e o que é uma doutrina contaminada, que vai arruinar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu casamento, você precisa de saber qual é o padrão. Qual é o padrão de Deus? Os Estados Unidos, há muito tempo atrás, acho que 2005, teve uma série de notas falsas. Muito dinheiro falso foi lançado ali no mercado. E aquilo entrou nas lojas, entrou nos restaurantes, aquilo entrou nos bancos e era tão sutil as diferenças que só foi percebido depois de um tempo, né? Através de número de série, depois de muito pesquisar, que foram ver que aquelas notas eram falsas. E sabe qual foi a estratégia, né, do serviço secreto para poder identificar que notas eram falsas? Era treinar os seus agentes para que conhecesse a nota verdadeira. Eles teriam que gastar tempo para conhecer a nota verdadeira. Eles tinham que manusear, eles tinham que ter intimidade com aquela nota, perceber os detalhes. Aquilo tinha que estar assim,
tão claro para eles, a ponto deles ver uma nota falsa, eles identificar na hora. Mas não era possível estudar todas as possibilidades de falsificação, porque os golpistas cada vez mais eles vão se aprimorando, né? Você descobre um golpe aqui, quando você tenta informar a população, já tem outro que já surgiu. Então, uma das estratégias foi essa, estudar a nota verdadeira, ter tempo, né? Passar tempo com aquela nota e aquela nota ser algo tão familiarizado que quando chegasse uma nota diferente, por menor que seja essa diferença seria detectado rapidamente. Então, nós precisamos também trazer isso como exemplo, para que nós saibamos, né, se o que a gente está recebendo, se os nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles estão corretos com a palavra de Deus, com a doutrina verdadeira. Nós precisamos de ter o quê? Intimidade com a palavra. Nós precisamos de conhecer ela profundamente, passar tempo com ela. Nós vamos chegando um pouco mais, né, na maturidade e a gente vai descobrindo que 15 minutos por dia não é suficiente para você vencer o pecado, para você não se contaminar. Só você levantar e falar: Deus, obrigado pela noite, abençoe esse dia, ler aqui um salmo rapidinho porque eu vou trabalhar, não é suficiente. Nós precisamos de passar tempo com essa palavra. Nós precisamos buscar ter intimidade com essa palavra. Muitas coisas estão reveladas aqui claramente. E quando você ouve, você já detecta, isso aí não tem nada a ver com a palavra. Já teve essa experiência de alguém vir falar, minha irmã, a palavra não diz isso, né? Eu tenho dificuldade, a palavra não está falando sobre isso. Pensa sobre isso. O que a palavra diz sobre, né, ser esposa, ser mãe? O que a palavra diz? Há situações que estão muito claras. E às vezes a gente erra porque a gente não conhece a palavra. A gente tem negligenciado esse estudo, esse aprofundamento da palavra. E aí a gente está sempre sendo pega nas mentiras de Satanás. E ele trabalha da mesma forma, né? O modus operandi de Satanás é a mesma coisa. Ele vai trazer uma verdade, vai te mostrar, tentar te convencer, e no meio dessa verdade, sorrateiramente, ele semeia uma mentira. E se você não tiver muito profundamente ligado à palavra, se você não tiver clareza do que a palavra de Deus diz, e não tiver o Espírito Santo para trazer o discernimento, provavelmente a gente cai. A gente cai. Há coisas na palavra de Deus que ela não é tão detalhista. Ela traz princípios, preceitos. Mas, por exemplo, qual trabalho que eu vou trabalhar? Qual escola meus filhos vão estudar? Quantos filhos eu vou ter? Se eu vou usar um planejamento familiar, né, um método para evitar filhos ou não? O que eu faço? Algumas coisas, aonde eu levo meus filhos para viajar nas férias? Muitas coisas não tem específicos na palavra de Deus, né? Você não vai encontrar aqui claramente. Mas quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus e a gente tem intimidade com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai trazer um discernimento. Às vezes pode acontecer, como já houve, né? Movimentos se levantando dentro da nossa própria igreja, situações acontecendo, e o povo vai fazendo abaixo assinado, o pessoal começa desenfreadamente a falar, porque alguém disse, sabe? E quando você vai pegar realmente lá na raiz do problema, você vai visualizar, não é bem isso, né? Peraí, o que a palavra de Deus fala? Como que ele fala para a gente se comportar? Será que é levantando em rebelião que a gente consegue? Né? Então a gente precisa de ter esse discernimento, porque muitas das coisas não vai estar explícita aqui. Mas você vai ver um movimento diferente,
uma rebelião se levantando, você vai ver um princípio de Deus sendo quebrado, e aí pode ser uma causa nobríssima, mas se ela vem quebrando o princípio, se ela vem da forma errada, essa doutrinação ela está contaminada. E a gente não pode ser levado a ventos de doutrina. Qualquer um que chega e fala alguma coisa, a gente compra briga, a gente vai, a gente fala, e depois você vai ver, não era bem daquele jeito que a pessoa falou. Então nós precisamos de ter cuidado, nós precisamos de ter a sã doutrina como prática da nossa vida. Ela precisa reger a nossa mente, a nossa crença e o nosso comportamento. A sã doutrina, minhas irmãs, ela é transformadora. Presta atenção. A doutrina saudável, a palavra de Deus, ela é transformadora. E muitas das vezes ela não transforma a nossa vida porque nós estamos crendo, estamos ingerindo doutrinas contaminadas com falso evangelho, uma doutrina que não está sendo clara com a palavra de Deus e com os princípios do Senhor. Né? Nós vivemos uma onda aí de um evangelho coach, de um evangelho suave, né? Um evangelho que se amolda à aceitação das pessoas. Só que não é um evangelho que transforma a vida. Um evangelho só de Jesus te ama não transforma a vida. Porque o evangelho ele é confronto, ele é a mensagem do arrependei-vos. Né? É uma mensagem do quebrantamento, é uma mensagem da renúncia. Essa mensagem ela é transformadora. Então, durante esse dia, eu gostaria, né, dessa semana, que esse café da palavra é para a semana, esteja meditando sobre isso. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, a forma que eu estou agindo, está de acordo com as Escrituras, com a sã doutrina, ou eu tenho me alimentado, eu tenho ingerido doutrinas de todas as formas, e eu estou contaminada. Aonde eu toco, o que eu falo, transborda a contaminação daquilo que eu creio. Não tem como. A doutrina que a gente crê é aquilo que a gente faz. Por isso a importância da gente transformar o nosso modo de pensar. Porque o nosso modo de pensar, ele dirige as nossas crenças e dirige nosso comportamento. Você age pelo que você crê. E se o que você crê está contaminado, você vai contaminar todas as coisas. O seu comportamento será contaminado. E às vezes, talvez, seja por isso que algumas áreas da nossa vida a gente ainda não foi transformada totalmente. Porque nós carregamos doutrinas contaminadas de todos os lados. Da nossa família, né? Nossa família de origem, da escola, da faculdade, dos amigos, dos programas que assistimos, do nosso entretenimento, dos livros que lemos, dos jornais que assistimos. Tudo que vemos, ela tem uma doutrinação por trás. Não existe nada neutro. E são essas doutrinas que vai moldar o seu pensamento e o seu comportamento. E para que nós sejamos uma mulher adornada, nós precisamos ter um pensamento que é correto, um pensamento das sãs escrituras, de uma escritura que ela não está contaminada. Então, essa é a proposta hoje para nós. Que voltemos, sabe? Voltemos para o evangelho. Sabe? Arranca da tua vida aquela frase, não tem nada a ver, todo mundo faz. Sabe? Isso, mas gente, vocês são muito, como fala, radicais, né? A gente às vezes vai entrando num jogo de palavras que, se você prestar bem atenção, não tem nada a ver com as sãs escrituras. A palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, sabe?
a palavra de Deus, ela é útil para a gente caminhar certo, para a gente viver na dependência do Senhor. Ela vai dar a direção, ela vai dar o norte. Ela que vai, é o nosso leme, é a palavra de Deus. E ela é útil para tudo, para dirigir a nossa vida. Então, até os nossos sentimentos. Se a gente agir pelos nossos sentimentos, ira, tristeza, alegria, decepções, se nós agirmos pelos nossos sentimentos, provavelmente nós vamos errar. Porque nossos sentimentos eles são contaminados com o pecado. Se não tiver a base, né? Eu tô irada, eu tô nervosa e eu quero fazer isso, eu quero mostrar minha justiça própria, eu quero fazer valer minha palavra, aí eu vou errar. Mas se eu pego, o que que a palavra diz? Eu tô nervosa, Senhor. O que que a palavra diz sobre a ira? Né? O que que a palavra de Deus fala sobre esse sentimento? Aí eu vou equalizar as minhas emoções com a palavra de Deus. Tudo na nossa vida ela precisa de ser baseada na palavra de Deus. Tudo. Olha o que acontecia lá que Paulo fala a Timóteo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Consegue cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que Paulo diz a Timóteo. O que estava acontecendo nessa igreja? Havia situações, haviam mentiras que foram entrando sorrateiramente dentro das casas, né? E consegue o que? Cativar as mulheres sobrecarregadas. Mulheres que tinham desejo por conhecimento, elas buscavam muito conhecimento. Elas queriam aprender. Então, elas estavam na cidade, elas buscavam o que tem de conhecimento. Eu quero aprender. Ela tinha conhecimento. Não era por falta de informação que elas erravam. Não era por falta de informação. As mulheres, elas estavam errando. Por quê? Porque elas não tinham desejo pela santidade. O desejo delas era de viver aquela doutrina que era ensinada. Então, como é grave isso? Entrar nas nossas casas, doutrinas contaminadas, sorrateiramente, cativando o coração das mulheres. Mulheres o quê? Sobrecarregadas. Sobrecarregadas. De quê? De pecados. Conduzindo para várias paixões. Aprendem, buscam informações, estão sempre ali buscando informações, mas não conhecem a verdade. Então nós corremos muito risco quando a gente dá ouvido a uma doutrina contaminada. Você pode querer buscar tantos conhecimentos, você sabe em tantas coisas lá no seu trabalho, você é excelente. Mas você está trazendo para dentro da sua casa doutrinas contaminadas. E se você tinha medo do vírus do Covid, ficava igual uma doida, né? Limpando carteira e passa álcool aqui, lava tudo, higieniza tudo e bota máscara e não quer receber ninguém e fecha tudo. E foi uma loucura a pandemia, né? Um vírus desconhecido, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente sabia, depois foi vendo o mal, o desespero das famílias por ter sido contaminado com aquele vírus, quantas mortes, quanto desespero, quanto trabalho fechado, desemprego e economia, né, indo para água abaixo, quanto foi desastroso um vírus.
Irmãs, não é diferente uma doutrina contaminada. Que você tenha o mesmo zelo que você teve na Covid. Tenha o zelo pela tua família, pelo que entra na sua mente, pelo que entra nos seus ouvidos, pelo que os seus olhos veem, pelo que você sente. Busque uma sã doutrina, busca basear, busca como padrão a doutrina das Escrituras, uma doutrina saudável, pura, imaculada, higienizada. É o seu álcool 70, é isso aqui, sabe? Passa pela palavra, o crivo é a palavra, sabe? Tá uma dúvida, você vai corrigir seu filho com a blusa curta ou com posturas inadequadas. A base é a palavra. Tá? Mas todo mundo da minha idade usa. Qual é a referência? Qual é a base? A quem nós vamos seguir? Nós vamos andar no curso desse mundo ou vamos andar no curso da palavra de Deus? Ok, minhas irmãs? Então que nós estejamos nessa manhã, sabe, com o coração assim, quebrantado, pedindo ao Senhor, Senhor, me mostre quais são os pensamentos errados que eu tenho nutrido na minha mente. Quais são os programas, entretenimento que eu tenho participado, que tem contaminado o meu coração. Às vezes a gente chega tão cheio na igreja de tantas coisas, não há espaço para o evangelho entrar. Nós estamos tão cheios, entupidas de informação, sabe? É o celular, a gente, é o tempo todo. Quantas informações. Talvez a devocional que você assiste é um pequeno corte ali que fizeram de um podcast e alguém falou um negócio, vai falar isso aqui, agarra naquilo ali. Porque você não quer passar tempo com a palavra de Deus. E aí você ouve um, você ouve outro, você vai ouvindo e aquilo vai entrando na sua mente. Quando você vê, você já está com crenças formadas, comportamentos formados, totalmente fora da palavra de Deus. Nós precisamos de voltar ao Evangelho. O Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E não sermos levadas por vento de doutrina. Sabe? Sejamos, irmãs, aguardiando o nosso lar. Sabe? Tenha intimidade com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Sabe? Peça ao Senhor o discernimento. O discernimento. Para que nós sejamos uma noiva adornada. Essa é a missão do Espírito Santo. Nos apresentar a Deus pura, imaculada, sabe, bem vestida, vestido de linho puro. Tudo que é mancha, tudo que é sujeira precisa ser retirado. E para a gente falar de adornos, nós precisamos primeiro entender qual é o padrão desse adorno. O que te faz fazer o que você faz? Qual é as motivações do seu coração? E tem uma parte até do livro que eu estava lendo que achei tão interessante, irmãs. E assim, falou muito ao meu coração. Porque quando a gente vai envelhecendo, naturalmente, Deus nos fez de uma forma, né, e o pecado nos contaminou de uma forma que nós temos o auge da nossa beleza, que é a nossa juventude, né? O colágeno é maravilhoso. O colágeno, né? Que delícia. A disposição, quantas coisas a gente fazia, nunca se cansava tanto, né? Não tinha os cabelos brancos. E isso, assim, o auge da juventude é maravilhoso, né? A gente olha os adolescentes, olha as jovens, aquele corpinho, fala, ai, gente, no meu tempo, né? E aí eu vi no livro esses dias sobre isso. E ele fala exatamente isso. Quando a gente vai envelhecendo, naturalmente nós vamos perdendo toda essa beleza, né? Tudo aquilo que
a gente gostava tanto e hoje a gente vai vendo se derreter na nossa pele, as rugas chegando, os cabelos brancos chegando. E esse livro fala exatamente disso, que quando a nossa beleza exterior ela vai se acabando, é para que a nossa beleza interior apareça. É para que aquilo que a gente construiu durante a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas apareçam muito melhores. Porque quando a gente é jovem, né, a gente é tão impulsivo, a gente quebra tanta cara, fala que não deveria falar. Mas o que se espera de alguém que está envelhecendo é que ela envelheça, mas com uma beleza interior. Sabe? Que ela seja dada de sabedoria no falar. Por isso que a palavra de Deus fala que os nossos adornos, elas não devem ser o frisado do nosso cabelo, a nossa roupa cara. Os nossos adornos devem ser a palavra de sabedoria, deve ser uma mulher conciliadora, deve ser uma beleza interior que ela é mostrada, ainda que as nossas imperfeições na nossa vida física, ela vai sendo mostrada, os nossos pés de galinha, mesmo que você aí, né, use muitos procedimentos estéticos, vai chegar um tempo que bate na porta de todo mundo, né? Você consegue o rosto, o pescoço enruga, você fica naquela briga ali. Mas se nós tivéssemos essa consciência, né, que o próprio Deus permitiu que a gente envelhecesse, para que a nossa beleza interior, ela fosse jogada para fora. A gente se preocuparia menos, né, de estar tá na fonte da juventude o tempo todo. E muitas das vezes, irmãs, nós estamos preocupadas tanto com o exterior, porque a gente não tem nada de belo no interior para mostrar. Esse é o pior. E a gente quer sempre mostrar uma beleza exterior, porque interior a gente não tem nada para apresentar. Então, minhas irmãs, assim, nessa manhã, uma palavra tão confrontadora, né? Como diz, vai doer, mas não vai te matar, vai te curar. Que a gente possa refletir durante essa semana, tá? Esse café com palavra, que seja um café transformadora na sua vida. Que esse ano de adornada, irmãs, vamos sair da inércia. Vamos sair esse ano com mais adornos. Amém. 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 Irmãos, é com muito temor quando a gente está à frente, né, de tantas irmãs maravilhosas, maduras para poder compartilhar uma palavra. Mas tudo que a gente fala aqui, primeiro bate na gente, né? Primeiro, assim, o negócio aperta pro nosso lado. A gente tem que viver a palavra, sabe? E quando a gente pensa, que tipo de esposa eu quero ser? Eu vou pensar, não é só a esposa que agrada meu marido, mas qual esposa que agrada o coração do Senhor? Que tipo de amiga eu vou ser? Qual amiga que o Senhor se agrada? Será que o Senhor tem olhado para mim e sorrido e ficado satisfeito com o que Ele está vendo? E quantas vezes a gente quer deixar as coisas pelo caminho, a gente quer desistir? Se a gente for movida pelos nossos sentimentos, a gente divorcia, a gente some, a gente, sei lá, bate em todo mundo, grita com todo mundo. Se a gente for gerida pelas nossas emoções, a gente não vai conseguir, sabe, nos apresentar bela e bonita diante do Senhor. Mas quando a gente volta aqui para a sã doutrina, elas traz a gente para a linha, sabe? A gente está fora dos trilhos. Nós estamos fora dos trilhos, desembestadas. E aí, quando a gente lê a palavra, a gente é colocada nos trilhos novamente.